Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aceitando aqui. Bom, acho que dá para a gente ir começando o webinar. Conforme o pessoal for entrando, eu conto aí com o pessoal da Flourish que está aqui com a gente para ir aceitando. Estou muito feliz de estar mediando esse papo sobre um assunto tão importante no nosso contexto brasileiro, né? A saúde financeira e a lealdade dos clientes. Para quem não me conhece, eu sou Yasmin Grêmio, eu faço parte da comunicação e do marketing da Flourish. E hoje eu vou estar mediando aqui o papo com o Leonardo Grapeia, CEO da Kista, que foi a primeira instituição financeira brasileira a utilizar a tecnologia da Flourish. Então, o nosso primeiro case aí de redução da inadimplência foi com eles. Então, estou super animada. A gente tem a Clarissa Lazaro, que é Head Digital Wallet e Credit Card Lifecycle, e tem uma experiência muito legal em crédito e lealdade, tanto em bancos, instituições financeiras, e vai ser aí um dos nossos próximos cases da Flourish. E nós estamos também com o Rogério Melfi, que é Head de Comunidades de Fintechs da AB Fintech. A Flourish recentemente passou aí a ser uma das associadas da AB Fintech, e ele é especialista no setor financeiro, com experiência em criação de soluções de inteligência de dados, Open Finance, crédito e inovações digitais. Então, temos aí vamos ter um bate-papo muito legal para falar sobre as movimentações do Banco Central para incentivo à saúde financeira, lealdade de cliente, crédito, que é um assunto que os brasileiros gostam um pouquinho só, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitar para apresentar rapidamente aqui um pouquinho da Flourish. A Flourish é uma plataforma de lealdade e saúde financeira para as instituições financeiras. A nossa missão é incentivar os hábitos financeiros, né? Ali tem um pouquinho de quem já trabalha ou trabalhou com a gente. Como que funciona a plataforma da Flourish, né? A Flourish, ela utiliza aí ciência comportamental e elementos de jogos para incentivar comportamentos, fazendo com que os usuários sejam mais leais às instituições financeiras e tenham bons hábitos financeiros, né? Então, tem um cartão de crédito, paga o cartão de crédito em dia, pagou em dia 3 meses, tem a chance de ganhar um prêmio, ou tem um prêmio garantido. A gente está aí com os resultados bem legais, mas no final do webinar eu mando o nosso case study com a Kista, que é um dos meus favoritos, não é só porque o Léo está aqui. Eu passo por e-mail para vocês darem uma olhada aí no que a nossa tecnologia consegue fazer. Ela tem uma integração simples, segura, por API e SDK, e a gente consegue rodar aí várias campanhas de incentivo a bons hábitos financeiros. Aqui tem um exemplo de como a tecnologia ela entra dentro do aplicativo ou áreas logadas, né? Pode ser site também das instituições financeiras. Então, coloca o nosso banner ali, vai para as missões da Flourish, tem uma roleta, um prêmio direto, enfim, é totalmente modular, a gente consegue personalizar de várias formas diferentes. Para finalizar um pouco, né, sobre a Flourish, aqui tem algumas menções e prêmios que a gente ganhou tanto no Brasil quanto em outros países aí nos últimos anos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o impacto das ações voltadas à saúde financeira na lealdade dos clientes, só com gente fera. E eu já vou começar o bate-papo querendo fazer uma pergunta para o Rogério, da BFintech, sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil. Hoje a gente está aí com a maior parte dos brasileiros tendo acesso ao sistema bancário, o número de contas abertas disparou aí depois da pandemia, muitas contas digitais, e a maior parte da população hoje tem acesso ao sistema financeiro. E apesar dessa democratização ser muito legal, ela traz aí desafios, e eu queria que o Rogério começasse contando um pouquinho do papel das fintechs na inclusão dos brasileiros, e nos desafios que essa expansão, né, do sistema financeiro que traz, e os próximos passos aí que as fintechs estão envolvidas nesses desafios, em resolver esses desafios. Não, legal. Boa tarde aí, boa tarde a todo mundo. Bom, vamos lá, vamos trazer aí um pouquinho do que você falou e trazer um pouco em números, assim, né? O que a gente teve aí nesses últimos anos, principalmente essa última década, foi bem relevante aí para o mercado financeiro em termos de inovação.
Atualmente, né, existe uma média aí que a gente tem assim, cada brasileiro tem 6 contas, isso dá 1,2 bilhões de contas ativas abertas aí no país, então é bastante conta. Uma bancarização de próximo aí de 90% da população, que é um número significativamente grande se comparado com a América Latina e tudo mais, né? Papel, sim, das fintechs, a gente pode puxar um pouco para isso, principalmente, e identificar setores, dores, pessoas menos assistidas. Então, aquelas fintechs de nicho, principalmente. Então, vou pegar pessoas que não têm acesso a um cartão de crédito e vou começar a oferecer um cartão de crédito, mesmo com limite baixo, e incluir elas numa conta de crédito, uma conta de cartão, assim. Ou mesmo microempréstimos e tudo mais. Mas um trabalho também muito grande do regulador, do próprio Banco Central aí, que influenciou tudo isso. Assim. Então, desde uma agenda de criar as instituições de pagamentos que realmente possibilitaram assim, ter essa diversidade de fintechs, e daí depois uma outra agenda com sociedades de crédito e tudo mais. Então, assim, ele acompanhando o que o mercado está trazendo, e criando essa diversidade de regulações de instituições, e a mais recente, que daí veio junto com a pandemia e tudo mais, que é o próprio pagamentos instantâneos. Então, você tinha já as fintechs, mas tinha uma dificuldade para fazer entrada de dinheiro ou saída de dinheiro dentro daquelas fintechs, né? Então, você tinha dinheiro numa fintech, mas não podia pagar uma conta, não podia fazer alguma coisa porque ela não tinha um convênio. Então, com o pagamento instantâneo, isso daí melhorou. E hoje um usuário de uma instituição financeira, instituição de pagamento e tudo mais, ela consegue fazer um Pix e pagar. Além disso, o Open Finance, que daí traz uma concorrência maior, principalmente na parte de dados aí desses consumidores. Então, a partir do momento que ele já tem 1, 2, 5 anos de histórico como instituição financeira, ele pode portar esses dados de uma instituição para outra. O que eu coloco ainda um pouco dentro dessa inclusão? A gente tem agora, então, 90% da população aí bancarizada, com uma conta, né? Mas a gente tem um desafio muito grande ainda, pelo menos na minha visão, de incluir essas pessoas dentro do sistema financeiro mesmo. De elas usarem crédito de uma maneira adequada, eficiente, quando precisarem de crédito, ou mesmo quando tem dinheiro, enfim, são poupadores, poder investir esse dinheiro e tudo mais dentro do sistema financeiro. Então, a gente tem uma grande parcela hoje que ela está bancarizada, ela tem uma conta ou numa fintech ou dentro de uma instituição financeira tradicional, mas ainda não consegue consumir crédito quando ela precisa, e principalmente aquele crédito bom, aquele crédito que realmente é para ela comprar um bem, que realmente ela tenha consciência, que ela vai conseguir pagar, e ela acaba não tendo acesso a esse crédito muitas vezes, ou quando é uma poupadora para os investimentos. Então, eu vejo como esses os principais desafios aí, e a gente vai poder bater um papo aí sobre isso ainda, de tudo. Mas a minha visão geral aí, introdutória, Yasmin, para trazer um pouco esses números aí. Boa, obrigada. E você falou bastante do crédito, de trazer pessoas com limite menor. E se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de um cartão de crédito, né? Seja do banco, seja de loja. Então, eu vou aproveitar e já passar a bola para a Clarissa, que tem uma grande experiência com crédito. E, Clarissa, eu queria saber, dentro da sua experiência, tanto em bancos e agora na Midway, quais são as key metrics que você acompanha para garantir o uso do cartão de crédito, mas também o pagamento dos cartões de créditos, né? Que são 2 desafios aí. Sim, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Acho que a gente pode contar aqui, né, como principais key metrics, acho que tem algumas nuances quando você fala de um cartão de loja, né, que é, no nosso caso, mais um cartão de banco ou de uma fintech, mas a primeira coisa é tentar acompanhar o nosso cliente novo, né, então a gente fala de acompanhar as principais key metrics de acordo com a venda, então a gente fala de visão safrada, de acordo com a conta nova, acompanhar como está o desbloqueio, como está o primeiro uso, qual é o spending médio desse cliente, numa visão do M0, que é o momento da venda, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente sabe que nesse momento, após 3 meses, o cliente atinge a maturidade, né? Se ele não usou o cartão, se ele não desbloqueou até então,
dificilmente ele vai fazer depois. E aqui, quando a gente fala de visão safrada de indicadores de pagamento, a gente acompanha muito a questão do First Payment Default, né, para entender se o cliente, num primeiro momento, pagou ou não pagou aquela fatura. É um possível indicador de fraude, mas também de crédito, que é super importante. E também como está o percentual de pagamento dessas safras novas e indicadores de inadimplência, né, como está o over 30, o over 60, o cliente que deixou de pagar a fatura ou não pagou há mais de 30 dias, 60 dias. Acho que quando a gente fala de uma conta nova, a gente acompanha de uma visão safrada. E aí tem os indicadores de portfólio, né, que é super importante a gente acompanhar na visão do todo. Então, a gente está falando de acompanhar como que está a nossa base, qual é a nossa base apta, ou seja, o cliente que consegue usar o nosso cartão, que não tem nenhum tipo de bloqueio. Depois a gente fala de indicadores de ativação, né, na visão 30 dias, numa visão 90 dias, porque quando a gente também fala de um cartão de loja, esse cliente não vai lá todo mês usar, então a gente precisa de um indicador mais estável, de acordo com o ciclo do uso numa loja, que é o nosso caso, então a gente acompanha também, além do 30 dias para um cartão bandeirado, mas uma visão um pouco maior para um private label, por exemplo. E aqui também, pensando bastante na questão do pagamento, a gente tem uma visão que é uma visão de clientes que geram fatura, porque não necessariamente o cliente usou, não quer dizer que ele não tenha fatura naquele mês, ele pode ter uma compra parcelada, eventualmente ele pode ter algum seguro, então a gente acompanha aqui do nosso lado também uma visão de base extratada, para entender de tudo que eu gerei fatura, como que está o pagamento desses clientes, se esse cliente pagou o total, se ele pagou o parcial, em que momento, né, qual o percentual de entrada, se ele fez algum parcelamento de fatura, qual o prazo médio, enfim, para tentar entender aqui um pouco do comportamento e tomar as medidas necessárias. Super importante também olhar o canal de contratação ou o canal de pagamento desses clientes, né? Então, se é um cliente mais digital, aqui no nosso caso, a gente tem muito cliente que vai em loja ainda pagar a fatura, mesmo com a pandemia. Obviamente, a gente migrou tudo para o digital, mas o cliente vai lá na loja pagar a fatura e faz uma recompra, o que para a loja é super importante, né? Então, a gente tem essa nuance da loja querendo que o cliente vá lá pagar a fatura e a gente aqui, né, dentro do escritório, não, vamos digitalizar esse cliente e vamos fazer com que ele pague no aplicativo. E, obviamente, a gente busca o equilíbrio, né? Tem cliente que vai na loja e vai continuar indo na loja e eu não vou conseguir digitalizar esse cliente. E aqui, quando a gente fala do cartão bandeirado, porque a gente tem uma base muito grande também, tanto do private label quanto do bandeirado, a gente busca acompanhar o uso desses clientes dentro da loja e fora da loja também. A gente fala muito do uso on, seja dentro do e-commerce, seja dentro da loja da Riachuelo ponto físico, ou seja fora, né? Então, a gente tem essas adaptações aí numa visão banco tradicional versus uma financeira aqui de loja. Legal. Você falou ali de acompanhar o primeiro pagamento do cliente, essa foi uma das métricas que a gente acompanhou, apesar de não ser um case de cartão de crédito, quando a gente fez o case com a Kista de redução da inadimplência. Então, eu vou passar a bola para o Léo agora. A Kista sempre teve aí uma preocupação com a saúde financeira dos clientes e foram os primeiros a utilizar a Forest no Brasil, né? Então, Léo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a campanha Pontualidade Premiada e como funcionou, que métricas a gente acompanhou para fazer esse case de redução da inadimplência. Legal. Primeiro, obrigado aí, boa tarde para quem está assistindo ao vivo, né? Mas para quem for assistir depois aí, bom dia ou boa noite, né? Então, bom, acho que aqui está, como você bem mesmo comentou, a gente foi a primeira a utilizar a plataforma da Flourish, né? Eu acho que foi no final de meados de 2021, se eu não estiver enganado. E isso porque logo quando a gente lançou a financeira, né? Para quem não sabe, né? Eu fui um dos fundadores aqui da Kista. Então, uma das preocupações que nós tivemos desde o início era, de fato, com a situação financeira dos nossos clientes, né? A gente sabe que no Brasil o endividamento, né, é um processo de efeito de bola de neve, principalmente quando o cliente deixa de pagar a parcela, né? E a Flourish nos ajudou muito nisso, né? De fato, a desenvolver uma abordagem que conseguisse, pelo menos, construir, né, hábitos
para que evitasse que o cliente tivesse, de fato, que pagar os juros por atraso, ou mesmo a mora, enfim, qualquer outra situação, né? Então, o que que a gente pensou, né? A gente pensou em dois pilares, né? Então, o cliente que paga a parcela em dia, ele concorre ao número da sorte, concorrendo até R$ 10.000, tá? Então, e eu lembro muito bem que em alguns webinários assim, enfim, alguns, o pessoal brincava, poxa, mas cliente bom é aquele que paga em atraso, né? Aí pegando a visão mais de banco, né? Mas cliente bom é aquele que paga, né? Então, de fato, é, construir esse hábito para a gente é muito importante. E a segunda, né? O segundo pilar que nós temos é que isso ele acumula pontos, né? E com esses pontos, né, em função das recorrências do pagamento em dia, ele consegue, de fato, resgatar. Então, seja no iFood, seja no Uber, enfim, aí vai muito da parceria que nós temos, né? Então, antes mesmo da resolução número 8, antes mesmo dessa ação que o Banco Central fez, que é muito válida, né? Diga de passagem, o Banco Central é uma instituição que a gente deve se orgulhar muito, né? Uma instituição que é referência para o mundo, né? Não só de governança, mas também de modernidade. Então, fica aqui já os meus elogios, né? E de fato a gente percebe, e aí eu não vou dar spoiler aqui, mas para as outras questões, a gente percebe alguns efeitos que nós tivemos na nossa carteira em função desse comportamento. Eu acho que a Forte ainda tem um potencial enorme, né? Que a gente ainda vamos buscar a explorar, porque eu acho que é uma jornada que a gente é um organismo vivo, né? A gente aprende muito, inclusive, nessa jornada com as respostas dos nossos clientes, né? Então, a gente está aí continua bastante animado aí nessa parceria aí de mais de 2 anos, né? Cliente bom é cliente que paga. Essa foi profunda. Hoje em dia é complexo, né? Nosso nível de endividamento no Brasil é muito grande, né? Então, enfim, a gente tem que buscar, de fato, alternativas, né? Sim. A Ana Paula Cidrão colocou aqui no chat também que a resolução 8 é música para os ouvidos. E é justamente sobre essa resolução que eu quero conversar um pouco agora com o Rogério. Rogério, eu queria que você explicasse um pouco o que é e qual é o impacto da resolução 8 para os bancos e para as fintechs. Boa. Vou explicar. Antes eu vou só trazer alguns dados mais para ver o quanto ela é importante, assim, né? Então, se a gente pegar os números lá do Serasa, do mês anterior, enfim, perto de 50% dos brasileiros estão endividados, e quando a gente pega esse número por família brasileira, é 74%, 75%, né? Então, tem um membro das famílias endividadas, né? Então, o que acontece, e é um dado, tudo bem, histórico, vem se mantendo, né? Isso daí não tem uma tendência de alta nem de queda nesses últimos anos, é uma constância, e isso que é preocupante. Isso mostra que realmente o brasileiro ele está pegando crédito e daí ele não consegue pagar ou não está conseguindo sair dessa zona, né? Então, assim, ter crédito, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou endividado, eu tenho dívida, tenho que pagar, estou pagando, estou em dia. Não estou inadimplente. Essas pessoas que eu estou falando estão inadimplentes, né? Então, elas têm uma dívida e não sabem como pagar, ou, enfim, pelo menos estão com 1, 2 parcelas em atraso aí dentro disso. Nem tudo no setor financeiro, alguma dessas aí conta, né? Mesmo água, luz, consumo aí que elas tenham, ou mesmo dentro de loja, por exemplo, seria um exemplo aí dentro da Clarissa colocou. Aí que entra a importância, e daí agora eu vou explicar a resolução conjunta, assim. Então, no final do ano passado, em dezembro, o Banco Central soltou a resolução conjunta para entrar em vigor agora já, então dia 1/7 ela entrou em vigor desse ano. O que ela traz? Ela traz uma responsabilidade para as instituições financeiras de educar o consumidor, de trazer... evitar que aquele consumidor entre num super endividamento. Então, enfim,
não carregue uma dívida cada vez maior, então, dentro daquela questão de portabilidade de dívidas, então fazer uma oferta para um novo tipo de crédito, tudo mais, está dentro desse conjunto. Além disso, né, educar o consumidor para o que serve o crédito, para que ele precisa daquele crédito, até entrando e o que acontece na resolução, vai daí também para trazer uns exemplos, mas daí fora da resolução. Ela traz, enfim, princípios, mas ela não explica como a instituição deve fazer, implementar, e nem como ela deve medir ainda, né? Então, qual o resultado esperado e tudo mais. Mas o que é previsto, o que as instituições devem se preparar e fazer? Educar o consumidor, começar a trazer insights dele, explicar para ele que essa dívida que ele está pegando é mais cara porque não tem uma garantia, e se tiver uma garantia, ele pode ter, e por que serve a garantia? Qual o risco dele ter um crédito com garantia ou sem garantia? Daí vocês deram algum exemplo aí de gamificação e tudo mais. Isso é bem-vindo, porque acaba... você pagou em dia, você ganha ponto, você fez isso, enfim. Por quê? Porque você está, queira ou não queira, educando ele, conscientizando ele de fazer plantando a sementinha de criar um gosto a mais de pagar em dia, porque ele está ganhando pontos. E, às vezes, pela falta de conhecimento de realmente o que é juros, o que é multa, o que é tudo isso, ele vai e acaba não pagando em dia, talvez até tendo dinheiro, mas daí, dentro da jornada, ele fala, eu pago no dia 15 mesmo e tudo mais. Então, a resolução, ela traz princípios aí para realmente as instituições aplicarem e trazerem educação financeira para os seus consumidores. Clarissa, por favor, pode ir. Eu queria complementar, porque aqui está falando como um cartão, né, uma financeira, um cartão de loja, enfim, e sabendo do nosso cenário, né, que o cliente tem em torno de 3 cartões, né, enfim, ele tem o cartão do banco dele, ele tem o cartão de uma fintech, ele tem o nosso cartão aqui, enfim, a gente sabe, aqui do lado da mídia, a gente tem uma preocupação adicional com relação ao pagamento em dia, ao cliente pagar essa fatura, porque o cliente, ele vai escolher não pagar o nosso cartão, ele vai querer pagar o cartão do banco onde ele tem a conta principal, onde ele tem um financiamento, onde ele tem... Então, é super importante para a gente aqui essa gestão responsável, desde o ponto de vista de crédito, quanto também com relação a esse educacional, né? Então, só para complementar um pouco do Rogério aqui, a gente falando como um cartão, obviamente, a gente busca a principalidade dos clientes, a gente faz ação, principalmente quando a gente fala do cartão bandeirado, enfim, mas é super importante aqui a gente ter esse olhar, porque é um cartão de loja, a gente tem um private label aqui, como os principais alavancas. E além dessa educação no crédito, ela busca trazer um planejamento. Então, assim, como você deve organizar um orçamento familiar, se deve ser discutido isso com família ou não, favorece que as instituições tragam isso para o cliente ser um poupador. Então, qual a vantagem dele realmente guardar dinheiro dentro da instituição e oferecer rentabilidade para ele e trazer essa educação. Então, só fechando aqui, né? Então, além de você tem que contratar um bom crédito, é também se planejar para contratar o crédito no melhor momento, e crédito é sempre bom no momento adequado, mas também que esse cliente se torne um poupador, um investidor dentro do sistema financeiro. Você falou um pouquinho ali da gamificação, né? Que aqui na Flourish a gente tem visto essa resolução com alguns dos nossos módulos, tanto o de pagamento em dia, que é o que a gente estava falando ali de pontualidade premiada com a Kista, né? Quanto o Trivia, a gente tem um jogo de perguntas e respostas para essa parte mais da educação financeira, e também o incentivo aos depósitos, né? Então, a gente vê aí os nossos incentivos. Com alguns bancos, a gente tem, inclusive, o de login, para a pessoa realmente entrar no aplicativo de banco ou do cartão dela, porque, às vezes, até isso é um desafio. A pessoa tem medo. Ela sabe que a hora que ela entrar ali, ela não vai ver o que ela queria ver. E a gente teve uma conversa recente muito interessante com um banco grande, que falou que eles desenvolveram uma plataforma de saúde financeira que mostrava se a pessoa estava com a luzinha vermelha ou com a luzinha verde. E a maioria das pessoas que entrou, justamente as que estavam com a luzinha verde, as que não precisavam ter entrado. Mas é que eu quero entrar lá e ver uma luzinha verde, eu quero receber o meu parabéns. Eu não quero entrar no aplicativo e receber um puxão de orelha, né? Por isso que essa ideia do game,
ele deixa mais simpático, ele tira um pouco do medo que às vezes os brasileiros têm de entrar na instituição financeira, de ver o estrago, né? Literalmente ali, o chute no balde e ver o quanto longe ele está para você ter que buscar. Eu acho que muito legal sua colocação, Rogério, mais do que é realmente, né, Resolução 8, aí com uma contribuição da Clarissa, da importância quando se fala de um cartão de crédito de loja, que ainda tem essa certa, não concorrência, mas tem esse dilema do banco versus a loja, qual pagar primeiro, e entender como tudo isso se encaixa dentro da vida financeira dos brasileiros. E eu queria ouvir um pouquinho do Léo agora, como que a Kista está priorizando esse tema, o pós-resolução 8, aí, quais são o que vocês estão vendo de novidade em relação à saúde financeira? A gente, bom, como a gente foi, talvez, antes mesmo dessa resolução, né, então, para a gente isso foi mais do que uma necessidade de implantação, para a gente sempre foi uma filosofia, né? Então, o que a gente buscou fazer foi ampliar, né? Então, não só nossos canais oficiais, né, como nosso site, enfim, todos os nossos canais, como Instagram, enfim, WhatsApp. E o que a gente percebeu, né, que eu acho que também com uma certa ajuda, né, da mídia, de divulgando, a gente tem um índice que para nós é um índice bem alto, né, que é de 80% da base nossa de clientes, eles têm o nosso aplicativo instalados. Então, isso para a gente, assim, é bem alto. A gente não tem uma quantidade de clientes de milhões, né? Então, talvez aqui tenha um certo viés esse número aqui. Mas o que a gente percebe é, que, de fato, né, um índice de cancelamento desse aplicativo nosso, ele é bem baixo, né? E a gente percebe um ciclo de recorrência de acesso dele em função do programa a pontualidade premiada, né? Então, de fato, ele acaba acessando para ver, talvez para fazer o resgate do cashback dele, ou do número da sorte, né? Mas o que a gente vai fazer, né? A gente está buscando, inclusive, ampliar, buscar fazer gincanas, outras formas de estimular, e buscar também a incentivá-los a conhecer melhor, para que evite com que ele também pague a operação em atraso e incorra em juros, né? Mas eu acho que mais do que só isso, né? O que a gente busca também é evitar com que ele atrase. Eu acho que essas alternativas também ajudam no processo e no ciclo que ele tem, né? Então a gente tem um canal, a gente tem toda uma régua bem formatada de pré-vencimento de parcela, então onde a gente comunica a ele, olha, sua parcela vai vencer, não deixe de concorrer os 10 mil reais, porque lembre-se, se ele não pagar a parcela em dia, ele não tem o número da sorte. E para ele ter lá o resgate cashback, tem que pagar 3 parcelas sequenciais em dia. Então, a gente estimula muito os canais via push, via e-mail marketing, via outras formas, né? E, além disso, a gente também dá outras opções de pagamento, como débito em conta. A gente também dá a opção de ele pagar aquela parcela em até 12 vezes, em até 9 cartões de crédito. Então, a gente dá múltiplas opções para ele também estar pagando. E em breve a gente vai iniciar também com a nova sistemática de iniciação de pagamento, né? Então, é muito mais um trabalho forte, preventivo, do que pós, porque eu acho que a Clarissa, ela sabe muito bem disso. No momento que o cliente, de fato, entrou no ciclo de inadimplência over 90, você conseguir trazer ele de volta é muito difícil. É muita oração, né, Clarissa? Assim, a gente tem que todo dia ir lá rezar e pedir para que, né, consiga trazer esse cliente de volta. Então, se trabalhar de fato nos indicadores de curto prazo, acho que a Clarice mencionou muito bem, e você trabalhar
de forma preventiva, eu acho que todos ganham com isso, né? Ganha o cliente, ganha a instituição, e aí a gente tenta buscar efetivamente uma ação, né, que mais econômico-financeira viável, né? Inclusive, de fato, não tivemos muito sucesso, mas também a gente deu a opção do cliente, às vezes, liquidar essa operação através do FGTS, caso ele tenha saldo, porque ele sai de uma taxa média mensal de 6, 7, 8% para uma taxa de 1,79, então uma diferença no fluxo de caixa mensal dele muito grande. A gente estimulou bastante, a gente teve muito êxito também no Desenrola, né? Então, a gente também fez ação dentro do programa nosso da Forte para o cliente que aderiu ao Desenrola e, de fato, já vinha no ciclo de inadimplência. Então, enfim, a gente não só apoia, né, como a gente continua e fortalece em função aí não só da resolução, mas como filosofia da nossa companhia, né? Cliente bom é cliente que paga. Vou te dar mais um coach aqui de novo. E passar para a Clarissa, até aproveitando algumas colocações que você fez ali para ela, e juntando com a parte que você colocou ali de fazer os pushes, de guiar, de lembrar, de incentivar. Ali, Clarissa, quando você fala da dificuldade que já é do brasileiro pagar, né? Que já chegamos na frase aqui, cliente bom é cliente que paga. Pensando ali que talvez um cartão de loja não seja a prioridade acima do banco. Como que você vê a importância dos nudges, do direcionamento, dos incentivos para manter os clientes bons, os clientes pagando? Não, é super importante a gente entender o comportamento desse cliente e acompanhar ao longo do tempo, né? Então, criando esses direcionamentos. Então, quando a gente fala, vou dar alguns exemplos aqui, quando a gente fala de um cliente novo, né? Acho que o básico bem feito ainda funciona, a gente fala de IA, de hiperpersonalização, mas eu acho que um básico bem feito funciona muito, acho que 90%, até mais as instituições tem o tracking do cartão dentro do aplicativo, o PL a gente tem em loja. Ô, Clarissa, não só te cortando, acho que você falou uma coisa extremamente importante, que inclusive eu tenho comentado com o meu time aqui, que é best to the simple. Perfeito. A gente precisa Anota mais voltar para o essa, Yasmin. simples. Assim, a gente esqueceu da conexão com os nossos clientes, a gente está achando que tudo na vida se resolve com IA. Contato, ele é essencial. Desculpa. Não, foi ótimo. E eu acho que é exatamente isso, né? Então, a gente tem um básico ainda, né? Que a gente precisa fazer. Então, o cliente, o nosso bandeirado, né? A gente ainda não tem o bandeirado sendo embolsado em loja, só o private label, mas o cartão vai para a casa do cliente, então ele acompanhar dentro do aplicativo toda essa parte do embossing, da entrega do cartão, precisa ter alguém lá para receber, isso tudo é feito dentro do aplicativo. E depois, como a gente orienta esse cliente, seja através de gamificação e orientação. Agora o seu cartão já chegou, desbloqueie o seu cartão e faça o primeiro uso. Se depois de um tempo ele não fez esse primeiro uso, a gente dá aquela cenourinha ali para ele fazer o primeiro uso do cartão. Já gerou a primeira fatura, pague sua fatura em dia, não esqueça de pagar a sua fatura. E assim por diante, né? Falando de promoções que fazem sentido para ele. E eu acho que é super importante quando fala assim, o que dar para esse cliente, qual incentivo dar, né? Então, essa cenourinha ela é super importante para conduzir o cliente no comportamento que a gente espera dele como instituição, e até o pagamento, obviamente, que ele use cada vez mais. E aqui na Midway, na Riachuelo, a gente tem alguns incentivos super importantes aqui que faz sentido para o nosso ecossistema. Então, quando a gente fala de incentivos de recorrência, a gente tem o cashback, que é o cliente comprando com cartão em loja, ele gera 20% de cashback para a próxima compra na Riachuelo. Isso faz com que o cliente volte para a loja, que ele volte a usar o nosso cartão. E também a gente tem o gasto e ganho instantâneo, que a gente usa muito como ferramenta de incentivo também. Então, eu estou dando um voucher para você utilizar naquela própria compra que você está fazendo na loja. Então, já é um ganho imediato para esse cliente, a gente usa muito para as ações de reativação ou até de primeiro uso. Então, obviamente, a gente está falando de clientes de mais alta renda, vai funcionar pontos e milhas. Então, é super importante a gente entender aqui
o nosso cliente e direcionar o comportamento dele para o que a gente precisa e espera com os incentivos adequados. Clarice, eu acho que você já comentou um pouco isso, mas eu queria te perguntar mais diretamente. Quando você fala ali em ativar o cartão, em acompanhar até o primeiro pagamento para entender a forma com que esse cliente vai se comportar, eu queria que você falasse um pouco das metas da Midway, quais são as metas que vocês acompanham, né, as métricas para essas metas, tanto na lealdade, né, que os clientes estão usando o cartão, que eles estão indo na loja, que eles estão aproveitando esses benefícios, quanto as métricas ali para garantir que eles continuam saudáveis e continuam sendo bons clientes que pagam. Sim, eu acho que quando a gente fala, a gente tem duas, vou falar de dois mundos, quando a gente fala do private label, né, que é o cartão lá de loja, a gente tem um ciclo do cliente um pouco diferente quando a gente fala de um cartão bandeirado. Então, a gente está falando de uma média do cliente fazer 4 compras no ano, 3 compras no ano em média. Dependendo, eu vou mais na Riachuelo e gasto muito mais, mas tudo bem, vamos falar da média. Mas a gente está falando de um público basicamente feminino, então o público da Riachuelo é 70% mulheres, elas vão lá para comprar para a família, para o filho, para o marido. A gente tem, então, tem uma série de nuances aqui. Mas a gente ainda tem, mesmo esse cliente do private label, que vai lá na loja, eu sei que ele tem o cartão porque ele deu o CPF, né? Hoje a gente tem quase 80% dos clientes dão o CPF no momento da compra, e que usa o cartão do concorrente. E de qualquer outro, tá? Qualquer outro banco, enfim. E esse número não é pequeno. Então, como a gente traz aqui para esse cliente, uma das coisas, obviamente, o limite impacta. Então, ele tem um limite baixo no meu private label. Ele vai usar, não vou nem usar, vou usar meu cartão do Itaú, do Nubank, enfim, porque eu nem ando mais com esse cartão da Riachuelo, porque meu limite é pequeno. Mas também tem o cliente, tem uma questão do educacional, o cliente ele precisa saber que ele pode comprar com o CPF, ele não precisa estar com o cartão em mãos, dentro da Riachuelo. Então, esse é um tema super importante para a gente trazer a questão da educação para esse cliente e o que ele deixou de ganhar. Então, com ações de gamificação e trigger. Então, ele foi lá, usou o cartão do Nubank. Cara, você deixou de ganhar 20% do cashback da sua próxima compra. Então, essa é uma gestão um pouco mais diferente para a gente olhar o engajamento do cliente do private label. Quando a gente fala do bandeirado, eu acho que tem um tema importante que a gente quer que esse cliente não só use na Riachuelo, mas ele use fora. E aí a gente fala de métricas de usar, se esse cliente está usando no dia a dia, se ele usa todo mês, se ele usa o cartão para ir no supermercado, se ele usa para postos de gasolina, para farmácia, enfim, tem uma métrica aqui que a gente olha para a questão de principalidade, que vai desde a recorrência do uso, como onde ele usa, mas também buscando a principalidade dele do vestuário, porque do mesmo jeito eu enxergo que esse cliente está comprando na Renner, eu vejo que esse cliente está comprando na C&A. E o que eu preciso fazer para dar um voucher, alguma coisa para ele venha para Riachuelo, o cartão é da Riachuelo. E até a gente estava vendo alguns estudos essa semana, a gente falou, que cara de pau, esse cara pega o cartão, tá escrito Riachuelo e vai na Renner comprar com o meu cartão, não estou acreditando nisso. Então, são métricas que a gente acompanha um pouco diferente de quando fala de bancos tradicionais, né? Porque a gente fala muito aqui dentro, né? E o nosso CEO, Francisco, fala muito. A Midway é varejo, a gente respira varejo, a gente quer que o nosso cliente use o nosso cartão dentro da Riachuelo, então acompanhar também essa questão da concorrência é super importante aqui para a gente. Eu acho que eu coloco a sua média para cima também de compras 4 vezes por ano na Riachuelo, é pouco. Mas saindo um pouquinho aí de cartão e do varejo, eu vou passar a mesma pergunta para o Léo, de que métricas e metas vocês têm na Kista, né, para que os clientes sejam leais e estejam financeiramente saudáveis. Legal. O que a gente olha muito aqui, né, para o nosso já cliente, né, é o índice de recorrência dele de pagamentos em dia, o nosso NPS, a quantidade de fato de acesso que ele tem no aplicativo. Aliás, esse é até um índice prioritário para nós aqui, então a gente tem aqui um Power BI onde a gente acompanha para ver o índice de recorrência, até porque o meu aplicativo é um aplicativo muito mais muito mais passivo do que ativo, né? Ele é um aplicativo de resgate, um aplicativo de pegar a segunda via de boleto, renegociar. Eu não tenho conta digital, não é nem nossa pretensão no curto espaço de tempo, né? Então, esses são os indicadores que a gente acaba acompanhando
Inclusive, isso em Seja, né, a gente percebeu que, de fato, o cliente que acessa mais vezes o aplicativo, principalmente para acompanhar o nosso programa Pontualidade Premiada, né, que é, de fato, lá um SDK que tem ali dentro, a gente percebe que ele é um cliente que tem maior recorrência de pagamento em dia. Então, melhora, de fato, então a gente pode fazer uma certa correlação, mesmo que indireta, de que melhora a inadimplência, quanto mais o cliente acessar, mais ele se beneficiar do programa, né? Então, basicamente é isso, e recorrência também de empréstimo, né? Aí é a questão mais de refinanciamento, né, das operações, né? Legal. Eu vou para a minha última pergunta que eu tenho aqui preparada, então quem quiser já colocar a pergunta no chat ou começar a levantar a mão aí para nosso Q&A no final, já pode começar. Mas eu vou aproveitar que o Léo falou aí da Florist, do SDK, e mandar para o Rogério, né? A gente começou aí com as fintechs, vendo o caso do Nubank, que hoje é gigantesco, mas que veio para competir, para mudar totalmente o sistema bancário, como a gente conhecia. E hoje a gente vê que tem fintechs que vêm para competir, para revolucionar o sistema financeiro, e tem aquelas, como é o caso da Forge, que vêm para apoiar bancos e instituições financeiras que já existem e já estão consolidadas. Eu queria que você falasse um pouco nessa guerra de principalidade, de lealdade dos clientes, quais são as considerações que devem ser analisadas no momento de colaborar com novos provedores e como isso alimenta esse espaço de colaboração mesmo entre bancos, instituições financeiras e fintechs? Para o Rogério, não sei se eu avisei que era para você no começo. Não, tranquilo. Vamos lá. Bom, essa concorrência, assim, bancos e fintechs e tudo mais, existe mais, enfim, na mídia, talvez, do que na própria cabeça do consumidor, assim. A gente pode, talvez, até trazer como Uber e táxi, que na época também, na mídia, foi um grande, Uber versus táxi e tudo mais. Em dia você tem os dois, usa os dois, e de repente tem um dia que você, por comodidade ou por alguma coisa, pega um táxi, ou por uma experiência XY, pega um Uber ou 99, ou toda essa diversidade. Fintechs e instituições tradicionais também são dentro disso, principalmente para o consumidor, né? O que... Daí, na verdade, o que ele quer nem é crédito, o que ele quer, enfim, é conseguir fazer a compra dele, e daí, no caso do cartão de crédito, alguma coisa assim, de ter aquele cartão, de ter alguma coisa também é um valor para ele, né? Mas a parceria, ela existe na maior parte, enfim, a gente tem na associação, só de base de associados, 700 fintechs, pouquinho mais que isso. A maioria dessas é colaborativa com todo o ecossistema. Então, enfim, formam parcerias, provêm serviços para instituições tradicionais, para varejo, enfim, bancarizando algumas operações e por aí vai. O que a gente tem com isso, né? Principalmente pensando na resolução e pensando no que a gente está tratando aqui, o que essa parceria tem de benéfico, o que ela traz? O uso intensivo, daí um pouquinho contra o que o Léo colocou, mas assim, o uso intensivo de tecnologia, mas principalmente para a gente trazer uma ampla personalização. Então, o que dá para fazer hoje em dia com a tecnologia, e a gente tinha, de repente, lá nos anos 80, nos anos 90, assim. Então, algumas décadas atrás aí, você entrava na instituição financeira, o gerente realmente sabia quem você era, o quanto você já estava em dívida, o quanto ele podia te dar um conselho ou não. Então, o atendimento era personalizado. E, salvo engano, provavelmente, se você entrava também numa loja de varejo e tudo mais, aquele vendedor já te conhecia melhor, já te tratava, enfim, você já era frequente daquilo. Como a gente teve uma expansão grande de população, de consumo e etc., isso virou muito massivo. Então, enfim, hoje, teu gerente de conta mesmo, poucas vezes te conhece, e daí a gente passou por esse processo todo de digitalização. Hoje em dia, com fintechs trabalhando, grandes instituições também, com algoritmo, inteligência de dados e etc., a gente consegue personificar de novo. Então, enfim, dar uma dica financeira para o Rogério que realmente faça sentido para o Rogério, numa linguagem que ele vai entender, numa campanha que faça sentido, porque, sei lá, o Rogério ele já tem investimentos, então eu não preciso educar ele
em como funciona uma poupança, de repente. Mas tal pessoa, meu filho, Gabriel, nunca fez um investimento. Então, eu vou educar ele a partir de uma régua de poupança. Mas vou tratar numa linguagem mais jovem, ou numa linguagem mais velha, ou numa linguagem... dar exemplos diferentes. Então, hoje em dia, com algoritmos, com tecnologia, principalmente essa parceria entre fintechs e instituições financeiras, é possível a oferta desse produto personalizado. Então, daí, assim, colaborando com o Léo, na verdade, porque a gente vai fazer o básico, mas vai fazer ele bem feito, usando o melhor da tecnologia para entregar aquilo, para falar assim, ó, é uma mensagem, é um push, mas que faz sentido para você, não é um push que eu mandei para minha base inteira, falando, ó, leia sobre o que é o CDI, e a pessoa, enfim, não está naquele momento, não é o melhor momento para ela aprender. Então, eu vejo muito isso, que a parceria, a maioria das fintechs trabalham em parceria, em colaboração mesmo com o ecossistema, e o desafio é personalizar, é trazer a mensagem certa, na hora certa, oferecer o melhor produto. Daí, pegando o que a Clarissa falou, né? Pô, meu cliente comprou numa loja, enfim, num outro varejo, putz, já de saber isso, eu posso, enfim, e daí é recorrente, todo dia 10 ele vai lá. No próximo dia 8, no próximo dia 9, eu já vou disparar um push falando de uma oferta, de alguma coisa aqui dentro do meu varejo. E essa colaboração, essa inteligência é startups, é empresa de tecnologia, junto com outros players mais tradicionais mesmo. Muito legal. Aqui, antes de começar as perguntas do chat, eu vou ler um comentário da Ana Paula Cidrão aqui, que ela está falando que o maior desafio de quem trabalha com baixa renda tem 5 a 6 cartões na média, são autônomos, usam o cartão para pagar um ou outro, possuem celular de modelos mais simples, com pouca memória para ser clientes digitais natos, e não tem reserva de emergência, e ainda acham que é comum ter o nome no Serasa, né? E aí ela até complementou aqui, falando que é muito difícil da gente falar de educação financeira, que não seja uma coisa chata, para o cliente ter que ler ou assistir todo o conteúdo. E aí, fazendo um comentário meu aqui para a Ana, a gente fez um webinar em inglês, faz um tempinho já, sobre ciência comportamental. E aí a nossa painelista, ela trazia, que é uma americana que estuda exatamente o comportamento humano, ela falava que a informação sozinha não muda o nosso comportamento. E a gente pensa muito nisso aqui na Flourish, que se mudasse, a gente já teria falido as indústrias de cigarro, bebida alcoólica e chocolate, né? Porque acho que aqui todo mundo já viu aquele contém gordura alto em sei lá o quê, ignorou, comeu e seguiu a vida, né? Então, às vezes, a gente julga de uma missão, de uma posição privilegiada, de putz, é só separar dinheiro, é só pagar o cartão de crédito, e esquece dos sinais ali que a gente sabe. Todo mundo aqui já assistiu uma nutricionista falando que não é para comer chocolate, né? Que é um quadradinho do escuro por dia, e olhe lá, não é para comer 2 barras de alpino. Então, eu acho que Nem o Ozempic me derrubou, viu, Yasmin? No chocolate. Pois é, às vezes a gente fala demais educação financeira, não sei por que as pessoas acham que é normal, mas por que a gente acha que é normal comer 3 barras de chocolate quando está numa crise de ansiedade, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar disso. E aí a gente tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira é para o Léo e para a Clarissa: como a implementação do Pix automático muda ou influencia a sua operação? Posso começar, Léo? Eu acho que qualquer resolução relacionada ao Pix, eu acho que só tem a ganhar a instituição, né? Eu acho que a gente também, eu sou responsável por conta digital aqui na Midway, acho que, de acordo com a experiência que você colocar para o seu cliente com relação ao Pix automático, é o que vai fazer a diferença ali. Então, acho que esse é o principal ponto. Então, acho que só vem para agregar. Acho que o Pix, quem surfar essa onda, né, no momento do lançamento, acho que vai ter muito a ganhar. E aí a experiência, acho que vai ser o grande diferencial aí. Acho que
É esse o principal ponto aqui, o que a gente está buscando com a experiência do Pix aqui na Midway, de maneira geral. Eu acho que a Clarissa traduziu bem. Acho que o Pix ele vai ser o futuro débito automático modernizado, vamos colocar assim. Legal. Temos mais uma pergunta do Pedro aqui, para a Clarissa de novo, para ela contar um pouco do aprendizado de diferentes incentivos, milha, DOTS, número da sorte, cashback, para diferentes segmentos e o que tem funcionado bem na Midway, ou até mesmo no seu tempo de DOTS, e o papel da segmentação e personalização. Acho que quando a gente fala de DOTS, né, um programa, acho que um dos pioneiros aí quando a gente fala de varejo, né, a DOTS foi a pioneira lá desde 2000, entrou no Econ e depois foi o varejo físico, o varejo, os programas por coalizão, na verdade, onde o cliente ganha de diversas maneiras e tem diversas possibilidades de resgate, ele também veio mudando ao longo do tempo, porque o cliente vem mudando. Então, era DOTS, eram pontos que o cliente resgatava, e depois passou por uma transformação onde ele podia trocar esses pontos por cashback também, né? Então, acho que tem que ter a opção do cliente escolher. Acho que em todos os momentos da minha carreira, nas empresas que eu trabalhei, acho que entender qual é o seu cliente e se transformar e se reinventar é super importante. Então, quando a gente fala de campanhas, quando a gente fala de sorteio, tem alguns motivadores para você fazer uma campanha de sorteio. Acho que a campanha de sorteio, ela traz alguns benefícios, porque você consegue estimular diversos comportamentos. Então, se o cliente desbloqueou, ele ganha o número da sorte. Se ele atingiu uma meta de spending, ele pode ganhar mais, ele pode ter algo instantâneo. Você movimenta muito mais, eu acho que um custo reduzido, desde que você consiga comunicar bem ao seu cliente, seja uma campanha mais perene, enfim. E aqui o que funciona muito para a gente é a questão de trazer o varejo junto, né? Então, é de atrelar o nosso cartão ao benefício, seja da Riachuelo na loja física, seja da Riachuelo no próprio Econ. A gente está começando a falar muito com Casa Riachuelo, né? Então, a gente tem a Carters também, a bandeira da Carters, que é mais premium. Então, aqui o que faz a diferença para a gente é trazer o benefício para aquilo que é o nosso core ali, que é o varejo. Legal. Se tiver mais alguma pergunta, podem colocar no chat. Eu tenho mais uma para o Rogério, usando o nosso coach do dia do Léo ali, de cliente bom é cliente que paga, e voltando ao que ele até comentou mais cedo, que antes a gente falava em cliente bom é aquele que atrasa. Quando que você acha que teve essa virada de chave da instituição financeira, ela não estar ali só esperando o cliente atrasar para cobrar os juros, ela deixar de ser o banco, né, o vilão da história, para mostrar, não, peraí, mas eu te empresto dinheiro, eu te ajudo a chegar nos seus sonhos, tem como você me usar para impulsionar e não para ter pesadelos comigo mais tarde. Bom, vou trazer aí que eu acho que essa virada ainda está acontecendo, Yasmin, assim, em uma instituição mais tradicional, onde, de repente, ela se vê aí com Pix, com Open Finance, com essas inovações e tendo que educar o usuário e etc., conflitos ainda dentro da área. Então, a própria área de crédito, a própria... Fala, não, isso daqui, não, o Open Finance é besteira para a gente, não vamos entrar nessa não, que é ruim e tudo mais, enfim. Enquanto outras instituições, elas aderiram a essas tecnologias, essa inovação aí, abraçaram, digamos assim, olhando para o consumidor. A gente tem um ecossistema, assim, cada vez mais, e daí talvez um ponto de vista muito das fintechs e do próprio regulador, centrado no consumidor final. Então, olhando para o consumidor e vendo o que pode realmente construir, trazer para ele. Mas algumas instituições ainda olham para o BP, olham para o resultado aí, curto prazo, enfim, para o resultado de um ano, para o resultado de meses, e tem aquela meta, enfim, dentro da área de crédito, de TX e TY, e receita com juros e tudo mais, assim. Quando a gente pensa em ser mais ecológico, em trazer mais sustentabilidade para todo o ecossistema, daí você coloca realmente o cliente no centro e vê que, putz, é realmente muito mais benéfico, e daí colaborando com o Léo, que realmente o cliente bom é aquele que vai pagar e vai voltar na minha loja, vai pagar de novo e vai trazer isso.
Mas ainda a gente está nesse momento de transição. Eu não acho que o ecossistema financeiro virou a chave, não. E, Léo, por favor, complementa aí. Não, acho que você tocou, Rogério, num ponto muito importante. A gente tem um case aqui na companhia, né? Aí vou trocar o chapéu da Kista aqui, vou dar um de intrusão. O Bom Pra Crédito, ela é uma companhia nossa aqui também. E a gente pegou um público de mais ou menos uns 800 clientes que tinham seus contratos negados, e negados por 3 razões, né? Primeiro, falta de comprovação de renda. Segundo, falta de envio de documentação. E terceiro, qualidade da documentação, que cai um pouco do que a Clarissa comentou, né? iPhone e tal, é aqui na Faria Lima, na região aqui, né? Brasil não é essa a realidade. E aí a gente, em parceria com a Belva, a gente retornou a esses clientes, né, dando a oportunidade de eles vincularem o Open Finance para ter as suas propostas terem sido para terem chance, né, 50% de chance de terem as suas propostas pagas. E assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu confesso que quando a gente fez esse teste, eu achei que não ia dar nada, nada, nada. Achei que ia dar zero. E, para minha surpresa, de 800 clientes que aderiram, receberam, né, o e-mail, né, dessa safra de contratos, em torno de 700 aceitaram, e desses 700, em torno de 62% tiveram seus contratos pagos. Tanto que isso ensejou num produto novo aqui dentro da companhia que a gente tem chamado de BPC Check, né? Então, virou uma parceria estratégica, e hoje a gente está distribuindo esses produtos para as instituições, porque a gente sabe, né, que muitas instituições, e era o nosso caso, tem dificuldade né, de tratar aquele JSON de 24 meses, né? Tipo, chega aquele monte de dados, o que eu faço? Então, a gente construiu de fato, 3 grandes produtos, né, que a gente tem, que é o Origina, o Qualifica e o Monitore, né? Então, para quem quiser ter mais informações, é só acessar www.bpccheck.com.br, e foi muito em função do que o Rogério está comentando. Nasceu sem nenhuma pretensão e hoje está tomando um caminho, né? Não, ótimo. E mais um caso aí de parceria, onde você presta esse serviço agora para o ecossistema, né? Exato. Incrível. Pessoal, muito obrigada por terem topado esse papo. Acho que foi super legal. Obrigada para todo mundo que participou. Eu vou enviar aí o case da Kista. Se alguém tiver alguma recomendação de livro, de alguma coisa para recomendar e quiser mandar aqui no chat, eu incluo junto no e-mail. E é sempre bom, né, estar envolvida nesses bate-papos. Acho que sempre sai ideias e discussões muito produtivas. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Obrigada a você Tchau, tchau, pelo gente. convite, gente. Um abraço. Obrigado pelo Tchau, tchau. convite. Tchau, tchau.